Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais, com o Sistema Catarinense de Comunicação, um programa transmitido nas plataformas digitais do SCC10 e também com teasers em televisão aberta através do SBT do Estado de Santa Catarina. O meu nome é Delton Batista, eu sou presidente do LEAD, que é um grupo de lideranças da iniciativa privada, de instituições, de uma série de organizações, com o objetivo de, através de networking e troca de conteúdos, promover o desenvolvimento do empreendedorismo e iniciativas de transformação e impacto. O objetivo do programa Liderança para o Futuro é levar ao alcance da sociedade, ampliar ao conhecimento de diferentes públicos e audiências um pouco mais sobre empresas, marcas e lideranças que, de alguma maneira, transformam a vida da sociedade, impactam, através de sua atuação em negócios, um pouco dos nossos destinos. Hoje, o nosso tema tem muito a ver com um novo jeito de lidar com o mundo empresarial. Estamos recebendo André Manara, CEO, fundador da Mais2 Arquitetura, um dos principais profissionais especialistas na área de desenvolvimento de ambientes corporativos, focados em construção de ambientes especializados para negócios. Como a arquitetura está sendo reinventada no pós-pandemia? Como a arquitetura está contribuindo para os offices serem cada vez, talvez, mais home e os homes, talvez, cada vez mais office? André, seja muito bem-vindo ao Lead Talks. Obrigado por estar aqui conosco. Queria começar, antes de tudo, te ouvindo um pouco mais sobre arquitetura. Que ciência, que bicho é esse? O que a arquitetura promove? O que a arquitetura contribui para as organizações? Na verdade, diariamente a gente ouve uma máxima que todo mundo é um pouco de arquiteto, né? Mas no dia a dia é uma ciência extremamente complexa, que exige uma série de estudos específicos da área, principalmente na área corporativa. E nesse pós-pandemia, se a gente pode assim falar, a gente vem vendo uma busca na qualificação desses espaços corporativos, justamente porque as pessoas foram para casa e sentiram o seu ambiente de casa como um ambiente desqualificado, muitas vezes para o trabalho, e aí ou eles fizeram o movimento de qualificar o ambiente de casa para o home office, ou o CEO da empresa que foi para casa, da mesma forma, enxergou a empresa dele, a possibilidade de melhorar a empresa dele. Então, desde o primeiro semestre do início da pandemia, nós viemos trabalhando com projetos corporativos que eles visam reformular os ambientes de trabalho, justamente nesse sentido de qualificar o ambiente, principalmente no conceito de bem-estar. E hoje o conceito de bem-estar você busca em casa, mas o ambiente de trabalho, onde você passa mais horas trabalhando, né, mais horas do teu dia, é o foco do nosso escritório. O nosso escritório tem 11 anos de formado, né? Mas há uns 8 anos nós temos uma atuação bastante forte e quase exclusiva em projetos corporativos de varejo. E nesse sentido a gente aplica alguns conceitos dentro dos nossos projetos, justamente nessa busca do bem-estar. Então, por exemplo, conceitos de biofilia. A biofilia hoje é algo que está bastante presente nos projetos corporativos fora do Brasil. No Brasil, vem entrando com uma certa força nesse sentido, e a biofilia ela traz os elementos naturais para dentro do ambiente corporativo, seja com uma planta, seja com a circulação de ar, seja com a iluminação natural, ou às vezes até com uma imagem que remeta ao verde. Isso, através de estudos da Associação de Neuroarquitetura, ela coloca que aumenta em 6% a produtividade do ambiente corporativo, em torno de 15% da criatividade do ambiente corporativo. Então, isso é um conceito que a gente traz para os nossos projetos e, é claro, o trazer para os nossos projetos também é muito ouvindo o cliente, porque às vezes o cliente traz uma demanda completamente diferente do outro. Então, essas demandas elas vão nos criando os limites e, dentro desses limites, a gente desenvolve os nossos projetos. Hoje a Mais2 Arquitetura atua em projetos em todo o Brasil, offices, mercado corporativo, projetos de franquia, que exige um padrão e, na verdade, esse design, essa maneira como o ambiente de trabalho é organizado, acaba dizendo muito sobre a cultura da empresa, acaba dizendo muito sobre
a maneira como a empresa e a marca se posiciona para o mercado. Me conta hoje um pouco de quais são as principais angústias, as principais dúvidas que o cliente leva para a Mais2 Arquitetura quando está pensando em reformular o seu ambiente de trabalho. Quanto que isso se conecta com, por exemplo, atração e engajamento dos talentos, que é um grande desafio das organizações, né? Hoje, uma das grandes angústias trazidas pelos nossos clientes é se ainda o conceito de open space é um conceito ainda adotado de forma bastante presente. E o que a gente vem vendo dentro dos nossos projetos é que existe agora um sistema híbrido de você ter salas fechadas, as salas de reuniões, por exemplo, que os clientes queriam grandes salas, hoje são pequenas salas para pequenas reuniões rápidas. Isso a pandemia trouxe, né, e reforçou. Hoje, uma característica muito forte dos projetos corporativos é você criar sempre um cenário atrás de você, seja onde você estiver, porque em qualquer momento você pode estar fazendo uma live, você pode estar fazendo uma reunião online. Tem que ser instagramável. Tem que ser o instagramável. Eu sempre penso que o ambiente tem que ser instagramável. Não importa para onde você esteja apontado, o ambiente como um todo ele tem que ser instagramável, mas em alguns pontos específicos, a marca da empresa, né, e alguns detalhes nesse sentido, eles são importantes. Uma angústia também que os clientes têm trazido para nós, principalmente nesse processo de as pessoas voltar para o ambiente de trabalho pós-pandemia, é que as empresas foram para casa, todas equipadas, e, de certa forma, aumentaram o rendimento de resultados e, por consequência, agora o voltar para casa, o colaborador acaba se acostumando com o ambiente de trabalho, né? Então, eu vejo um movimento das empresas, algumas que a gente atende, de criar ambientes de descompressão, criar ambientes para convívio das pessoas, além do ambiente de trabalho em si, né, da mesa, mas criar ambientes que as pessoas possam permanecer um pouco mais dentro dos escritórios. Tem que ser atrativo agora para que as pessoas queiram estar na organização. Para que quando o colaborador coloque na balança, ele tenha um diferencial no ambiente de trabalho dele e que ele possa vir sem perder, né, a produtividade e criatividade, esses detalhes todos. Eu queria te ouvir um pouco sobre como inovação e tecnologia hoje participa do mundo da arquitetura, especialmente da arquitetura de negócios, né? Por um lado, o olhar artístico, a imaginação, a criatividade dos profissionais de arquitetura, e eu sempre me impressiono como um ambiente vazio, quando comparado depois de um projeto de arquitetura, eu conheço muitos dos projetos da Mais2, assim como muda completamente, como esses profissionais conseguiram pensar naquele vazio e ocupar e, inclusive, ampliar e dar funcionalidade, né? Então, por um lado, a habilidade, o talento do profissional, mas, por outro, cada vez mais, novas tecnologias de imersão 3D, tecnologias, inclusive, do metaverso, né? Como vocês têm, na Mais2, conciliado arte e inovação para propor algo realmente diferenciado para o seu cliente? Antes do início do projeto, a gente sempre parte do princípio que antes de fazê-lo bonito, a gente tem que fazê-lo funcional. E o funcional, ele nos garante que daqui a 5 anos, quando o cliente me chamar para refazer o espaço de varejo ou espaço corporativo, a mudança seja uma mudança mínima, porque ele continua funcionando dentro da mesma dinâmica. Então, a gente tem esse princípio dentro do escritório. A inserção de tecnologias dentro desse processo de criação, tanto do processo de criação quanto do processo de apresentação dos nossos projetos, é uma busca constante, porque ela se inova basicamente todo ano. A gente tem que estar buscando essas novas tecnologias. Hoje o escritório já tem algumas imersões em óculos 3D para poder fazer a apresentação de alguns projetos, né, para as pessoas se sentirem, antes mesmo de estarem no ambiente, sentirem o ambiente da forma... visualizar, né? Conseguirem visualizar o ambiente da forma mais factível possível. Outros itens de tecnologia que a gente está agora começando a estudar se chama uma arquitetura responsiva. Ela se trata de você trazer, estudar estímulos que o ambiente te traz e transformar isso estudando esses estímulos, a gente conseguir mudar o ambiente
para um determinado momento ou para uma determinada época do ano. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Através de câmeras, você identifica a sua face, né? E aí você vê se aquela equipe está em baixo astral, ou está mais triste, ou está mais alegre e tal. E com isso você consegue mudar a música do ambiente através de automação para poder equilibrar o ambiente de uma forma mais adequada, o ambiente corporativo. Isso também no varejo acontece, né? O varejo acontece muito com o cheiro do ambiente, tanto que você vai a algumas lojas e você lembra do cheiro, você sai da loja, mas o cheiro fica em você. E essa identidade 360, vamos dizer assim, faz parte da construção do arquiteto. Mais do que nunca hoje, o arquiteto tem que ter esse olhar holístico, assim, ele tem que ter um olhar abrangente em todas essas frentes. Mesmo que ele não seja o responsável em fazer aquilo acontecer, mas ele gerencie toda essa equipe. Hoje a gente tem essa função, e a minha função dentro do escritório basicamente hoje é essa, é gerenciar uma série de equipes, uma série de frentes, para que quando a gente entregue o projeto para o cliente, ele seja um projeto completo dentro da necessidade dele. Eu imagino que prestar essa consultoria, essa orientação, porque na maior parte dos casos, imagino, o cliente não sabe exatamente o que quer ou o que é tendência. Por exemplo, eu queria explorar contigo o tema da sustentabilidade. Os materiais dos projetos, a madeira, o plástico, a pegada de serem itens recicláveis, absorvidos pelo meio ambiente. Talvez um cliente não tenha exatamente essa temática como algo tão relevante quando ele pensou no projeto, no olhar mais funcional. Mas o arquiteto pode orientar sobre, dependendo do que a marca quer comunicar, do que a empresa quer se posicionar, e até para atrair esse novo perfil, né, de profissionais antenados, conectados com uma pauta moderna, talvez até os materiais mereçam orientação do escritório de arquitetura. Como é que é esse olhar de sustentabilidade que vocês imprimem como digital nos projetos da Mais2? Sustentabilidade é algo que você não traz de fora ou traz para um projeto e não traz para o outro. É algo que tem que ser próprio do escritório, né? da líder do escritório. A gente tem uma preocupação bastante grande nesse sentido, principalmente no ambiente corporativo, que, enfim, são alguns projetos que a gente trabalha, desde o carpê, que ele tem que ser anti-chama, ele tem que ser anti-ácaro, anti-fungo. Tem alguns carpês que nós usamos e indicamos para os clientes que eles são feitos com rede de pesca, que eles são reciclados e isso é feito a matéria-prima do carpê. Isso serve para forro, que é feito com lã de PET, que entra dentro de umas classificações de sustentabilidade. Mas isso, como você mesmo falou, o cliente, às vezes, sustentabilidade, às vezes são coisas muito básicas, né? O reciclagem de lixo, essas coisas. Então, a escolha dos materiais cabe ao arquiteto orientá-lo. Isso é feito através de uma primeira reunião no briefing. A gente já sente se o cliente tem essa tendência de querer adotar isso ou se ele conhece ou não conhece, para que a gente possa colocar isso no processo. Mas faz parte do escritório e faz parte das nossas premissas. Está podendo trazer esses itens para o projeto no sentido de qualificar o ambiente. Não torná-lo um projeto melhor ou pior, mas torná-lo um projeto que tem esse olhar para a sustentabilidade e que, de certa forma, esteja em consonância com tudo que a gente está vendo no mundo. E até pela própria narrativa que a empresa vai ter ao construir o porquê das escolhas, o porquê dos espaços, né? o porquê do aproveitamento de cada material, né? Eu queria te ouvir explorar um pouquinho sobre, em mais de 11 anos de atividade, a Mais2 Arquitetura, e até pela tua formação, origem em Santa Catarina, na Universidade Federal do Estado. Queria te ouvir um pouco sobre do que você viu nos bancos de universidade, do olhar da arquitetura e o que aceleradamente mudou em termos de visão e de impacto, especialmente nos ambientes de negócios, né? O que era e o que mudou. E o que não mudou do ponto de vista do profissional de arquitetura na sua contribuição com os ambientes de business. O que eu vejo, tenho 20 anos de formação e na faculdade você tem uma realidade de projetos que muitas vezes não é uma realidade conectada com o nosso dia a dia. Tem a sua função de cumprir questões bastante acadêmicas, né?
mas, de certa forma, o contato acontece quando você, numa fase específica da faculdade, você vai para estágios. Aí você começa a ter esse contato com o mercado de trabalho, né? E vejo que, principalmente hoje, e é uma coisa que a gente busca nos nossos projetos, mas principalmente a preocupação com quem vai usar o espaço. A ideia não são criar elefantes brancos para alguém que a gente não sabe quem é. O usuário está no centro da preocupação. O usuário está no centro seja num projeto de varejo pequeno, seja num projeto corporativo grande, o usuário sempre está no centro. E esse usuário, às vezes, é o colaborador que vai trabalhar naquele espaço, muitas vezes é o próprio, né, o consumidor, e aí o consumidor acontece é um estudo muito à parte, porque é o mais diverso possível, né, dependendo do escopo do varejo ou do corporativo que você estiver trabalhando. Mas eu acho que colocar o indivíduo no centro da arquitetura, eu acho que é uma grande evolução, que você via acontecer de forma bastante esparsa durante o curso, né, a faculdade, mas eu vejo que essa foi uma grande evolução no nosso contexto. E uma dificuldade, eu diria assim, não é algo que não aconteceu, mas uma dificuldade eu vejo é a implantação de novas tecnologias construtivas. Eu acho que a gente ainda, principalmente vivendo esse mundo rápido que acontece, as coisas têm que acontecer, às vezes acontece de uma forma efêmera, a gente está muito preso ainda no tijolo, no reboco, no cimento. Eu acho que tem uma série de tecnologias batendo na porta que a gente tem que olhar para isso, até por uma questão de sustentabilidade, né? Buscar um canteiro de obra mais limpo e tal. E aí você anda pela cidade e você vê uma série de desperdícios, são coisas recorrentes. E isso eu vejo de uma forma que, com raras exceções, são coisas que não mudaram da época de estudante, vamos dizer assim. E essa preocupação com o espaços inteligentes contribuem para a retenção de talentos, contribuem para a melhor produtividade, contribuem para ambientes de negócios que sejam mais exponenciais do que quando você tem arquiteturas simples ou não planejadas ou até mesmo improvisadas. Existe hoje alguma corrente, alguma tendência internacional que os profissionais da +2 se conectam enquanto movimento de arquitetura para um determinado caminho? Qual é o olhar de futuro da +2 enquanto escritório de arquitetura? Como escritório de arquitetura, em determinado momento, a gente parou no escritório e começou a pensar o que nós faríamos em 5, 10 anos, né, dentro do nosso contexto, dentro do nosso contexto de projetos corporativos e projetos de varejo. E eu gostaria de continuar atendendo as pessoas, ter a visão muito clara no indivíduo dentro dos nossos projetos. As tecnologias, elas acontecem, elas vão acontecer, elas vão evoluir, e hoje existe uma e amanhã já não existe mais, existirão outras, e elas serão incorporadas no projeto conforme a necessidade, conforme a demanda, só que eu não coloco, de certa forma, a tecnologia no centro do negócio. A tecnologia, em alguns momentos, ela é uma ferramenta para que o ambiente se torne agradável, que o conceito de bem-estar esteja implantado naquele ambiente, pensando no indivíduo. Eu acho que, se nós conseguirmos, daqui para frente, e o escritório busca isso, olhar o indivíduo como o centro dos projetos, eu acho que é uma visão positiva para os movimentos futuros. Recebemos hoje André Manara, fundador da +2 Arquitetura, falando um pouco sobre o futuro e o impacto da arquitetura para o desempenho dos profissionais nas organizações. A +2 Arquitetura, que assina projetos de grandes empresas, grandes escritórios, aceleradoras, startups, enfim, sempre com um traço, uma pegada, uma assinatura que traz e conecta com a nova economia. Uma assinatura que faz de ambientes lugares que sejam realmente muito mais aderentes com o novo olhar e com as novas expectativas dos profissionais. Muito obrigado por sua atenção ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. Acompanhe este conteúdo nas diversas plataformas do Lead, nas redes sociais e também no portal
SCC10 e nos teasers de televisão aberta do Sistema Catarinense de Comunicação, através do SBT do Estado de Santa Catarina. Nos vemos no próximo Lead Talks, Liderança para o Futuro.